Quem vem aqui para o palco agora vai contar um pouquinho sobre a experiência dela na hora de estruturar o RH de uma empresa com um crescimento acelerado. Nada melhor do que a gente aprender com quem já sabe o que deu certo, o que não deu. Quem vai vir aqui agora no palco da Arena Escola do Caos é a Head de Relações Humanas do Next. Vem pra cá, Flávia Munari, bem-vinda! Bem-vinda! O palco da Arena Escola do Caos é todo seu. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui justamente para contar um pouco sobre esse processo de aceleração, né, de RH numa empresa de hipercrescimento, tá? Não é um processo tão óbvio, porque essas empresas que passaram por isso, elas de fato viveram experiências que não tinham RH estruturado, não eram empresas que estavam passando por um momento que realmente dava tempo de estruturação e também crescer a operação todo mundo junto. Então eu queria contar um pouco sobre isso, tá? Aqui, contando um pouco sobre a minha experiência, eu passei por algumas empresas que vieram desde uma estrutura e segmentos e setores diferentes, empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, empresa que realmente estava no momento de startup de alta aceleração e também tradicionais. Então faz com que realmente essa experiência se consolide e eu consiga realmente dar o feedback aqui do que funciona, o que não funciona e o que de fato pode ser positivo para esse momento, tá? Então, hoje, o que eu queria contar também para vocês? Primeiramente, o que é uma empresa realmente em hipercrescimento, né? A gente vê sempre no jornal, as empresas estão crescendo, as empresas elas estão com um processo constante de evolução e a gente fala, poxa, cresceu 5% ano contra ano, é bom? É bom, não significa que é ruim. Porém, quando a gente fala sobre um hipercrescimento, é acima de 40% crescimento ano contra ano. É um crescimento muito mais acelerado. Quando a gente olha crescimento rápido, é de 20% a 39%. Essa é a média referência do Fórum Mundial de Economia, tá, gente? Então, se você olhar, realmente, nesse processo de crescimento rápido, às vezes você colocar mais recurso numa estrutura, vai atender a demanda. Você vai conseguir, de fato, apoiar a estrutura e não vai ser um sistema que talvez vai suprir. Mas quando você chega num patamar de hipercrescimento, se você não fizer processos estruturados e sistemas que se escalem, essa estrutura vai desabar. E, como toda empresa, o mais importante são pessoas, então realmente a gente tem que se preocupar nesse momento, tá? Então, essa é a ponderação que vocês têm que levar em consideração quando vocês avaliam essas empresas. E aqui eu botei alguns exemplos só para a gente lembrar, né, empresas que passaram por isso, então Uber, Rappi, iFood, Amazon, Loft, Facebook, são todas empresas conhecidas que a gente viu um grande crescimento aí passando, só para a gente se conectar com essas empresas e terem como referência, tá? Botei aqui unicórnio, né, gente? Só para conectar e ser fácil, né? Toda vez que a gente escuta, aquela empresa virou unicórnio, pode ter certeza, ela provavelmente passou por essa transformação, daquele caos. Bota a gente para dentro e ao mesmo tempo estrutura. É aquela coisa que a gente fica no desespero porque você precisa botar mais gente para dentro se você nem tem pessoas para realmente recrutarem esses profissionais. E eu vejo a carinha de vocês balançando na cabeça porque realmente é desesperador. Hoje mesmo, quando a gente escuta, poxa, 50 pessoas novas, mas não estava no headcount, não estava no planejamento, mas vai ter que botar para dentro. Então, vamos fazer isso acontecer. Como que a gente faz? Realmente estruturando nossos processos com formato, com começo, meio e fim. Só que qual que é a pegadinha de unicórnio, muitas vezes? Ele não tinha um RH. Ele começou uma startup, começou a crescer. Às vezes tem um RH que tem um recrutador que vai botar pessoas para dentro. A folha está no financeiro. Então a gente tem uma situação que você precisa começar. Bom, preciso conectar as pessoas. Tem uma cultura que todo mundo é protagonista e faz um pouco de tudo. As pessoas têm orgulho de pertencer àquelas empresas porque está o tempo inteiro na mídia, está crescendo. Então tem uma cultura que as pessoas se dedicam para isso e que querem ver essa transformação, estão engajados nesse momento. Só que como a gente faz realmente dar todo esse suporte para realmente essa estrutura virar, tá? Então, aqui eu começo com uma estrutura básica que vocês já conhecem, a pirâmide de Maslow, né? Então, a pirâmide de Maslow, vamos lembrar, né, a essência dela, né? Todo mundo tem necessidade fisiológica. Então, o que seria isso? Você precisa de comida, você precisa de água, você precisa conseguir dormir, descansar, para você ir para o próximo patamar, ter segurança, ter uma questão até mesmo de ausência de poluição, tá num lugar saudável, você ter depois uma categoria evoluída
para social. Então você tem amigos, você tem um ciclo social, você tem uma família próxima, para depois você tá na parte de estima, que aí você começa a curtir a questão da tua aprovação, dos teus amigos, da família, reconhecimento na comunidade pelo teu momento que você se encontra, para chegar na autorrealização de uma questão de educação, crescimento pessoal, você está no topo da pirâmide. Dá para fazer um paralelo disso também com a área de RH, tá? Então, quando a gente começa a avaliar RH, né? Fundação básica que você vai ter que oferecer para as pessoas, né? Nesse momento você fala, bom, horário de trabalho, intervalo de descanso. Você sabe que a pessoa vai ter um conforto físico, então tem um espaço físico para a pessoa realmente estar localizada. E é esse momento que você vai ter o que de sentimento do funcionário? Que a gente escuta, ih, saiu por R$100 a mais. Fez uma mudança que não tinha nenhuma diferença, talvez, no pacote. A tua relação com o funcionário é inexistente. Você ainda não tem um vínculo com esse funcionário. Se você só oferece essa camada, a necessidade fisiológica, qualquer outra empresa vai conseguir realmente pegar teu funcionário. Então, pensando na estruturação primeiro do RH, essa é a primeira base que você vai ter que oferecer. Para você ir para a próxima ordem, que é um trabalho seguro. Então, você não tem uma estabilidade que a empresa vai quebrar a cada momento. Você consegue passar esse conforto dessa visão para o funcionário. Você oferece remuneração, benefícios mínimos que são esperados em relação à empresa. Você consegue ter uma estabilidade que a pessoa se sente confortável. E aqui a relação que você vai ter é... O funcionário está preocupado, sei lá, se ele vai ter uma licença médica, se ele precisar. Ele vai, talvez, não gostar do gestor dele, não gosta do chefe. Não tem problema. Já tem um sentimento, mesmo que não é positivo, ele já começou a querer ter uma relação com o gestor. Então, nesse momento, você começa já a gerar uma empatia e uma conexão com o funcionário. Mas ainda está muito ruim, né? Porque a pessoa ainda pode sair de qualquer jeito, porque você está oferecendo também ainda uma necessidade muito básica. Para você ir para o próximo passo, que seria a parte social, que aí nesse momento você vai conseguir fazer com que as pessoas já tenham amigos no trabalho, ela vai ter interação com o cliente, ela gosta do gestor, olha que ótimo, ele conseguiu chegar nessa etapa. Então nesse momento a pessoa ela já se sente parte de algo, ela sabe que ela gera um valor para a empresa, ela começa a se conectar com essa relação, ela tem um ciclo. Para você conseguir puxar a parte de estima, que basicamente nesse momento você tem uma questão de responsabilidade, você tem orgulho, você é promovido, você é reconhecido, você tem realmente nesse momento você percebe que você é essencial para a operação. Você percebe que nesse momento você conseguiu conquistar uma etapa que a pessoa fala, eu sou importante, eu gero valor, eu sou alguém que vai fazer toda a diferença para a operação e no final do dia eu consigo agregar e se eu sair, vai fazer essa diferença. Então você pensa duas vezes antes de sair. Sabe aquela mensagem do LinkedIn que um recrutador te aborda e você fala, não, o momento tá bom, vai ficar chato se eu sair agora? A pessoa já está com essa conexão, ela já pensa na empresa no momento dela se movimentar. E aí, para o último categoria, é o trabalho realmente desafiante, você pensa em diversidade, você tem autonomia, você tem um crescimento pessoal, você pensa no próximo. Você não quer só você, no final do dia, gerar valor. Você quer também ajudar o próximo, você quer pegar na mão do teu coleguinha, você quer ajudar o próximo. Então, quando você consegue subir tua estrutura de RH nesse racional, você consegue estruturar um RH de uma forma muito fácil. Por quê? Cá entre nós, né? Quando você entra na parte de estima, você vai começar a falar sobre a estratégia da empresa. Não adianta nada no final do dia eu falar sobre a estratégia da empresa se ela na categoria ali de segurança, permanência, como que está o desenvolvimento dela, ela de fato não sabe. Ela não vai pensar no futuro da empresa, ela não sabe do futuro dela. Então, reforçando aqui, tá, gente? Fisiológico, você tem a questão da folha, você realmente tem uma estrutura, as pessoas recebem salário todo dia. Quando você faz essa comparação, você se conecta com isso, fica muito mais fácil a pessoa se entender realmente a importância. Para você ir para a próxima etapa, vamos desenvolver essas pessoas, vamos receber essas pessoas. As pessoas entraram na operação e conseguiram realmente fazer parte de alguma coisa, aquela lua de mel dos primeiros meses já são percebidas nesse momento. Social, você vê a pesquisa de clima, você vê que realmente as pessoas se dão bem, tem uma nota, uma pesquisa de engajamento, que você começa a perceber que as pessoas estão crescendo, elas indicam outras pessoas para esse momento, que ajuda bastante. Então você vai vendo essa evolução e aí realmente você entra na estratégia da empresa. Então tem uma ordem a ser seguida, tem uma ordem para poder ser estruturada para você conseguir chegar no próximo passo, tá? E aqui eu abri, é muita informação, tá, gente? Mas aí eu quero detalhar
Porque primeiro é estruturar, né, que a gente falou. Agora é a fundação do RH, sólida. Como que eu estruturo e garanto que esse RH vai ter uma fundação sólida para você, de fato, não ficar refém? Então você começa, bom, folha de pagamento, pessoal. Folha de pagamento. Se eu estou numa empresa de hipercrescimento, não adianta eu terceirizar o processo, deixar externo e achar que aquela contratação de 5 pessoas por semana ou por mês, e olha lá, vai dar conta. Porque você vai ter 100 pessoas entrando por semana, você vai ter 200 pessoas por semana entrando, você vai ter 2 onboardings por semana, não é mais aquele quinzenal que a gente faz nas empresas quando já estão mais estabilizadas. Então, nesse processo, não adianta você botar mais pessoas de folha para ficar cadastrando pessoas entrando no sistema. Será que você não consegue botar uma automatização na leitura de documentação, uma inteligência artificial que teu time só vai validar a informação? Ele não vai precisar, no final do dia, ter que imputar dígito por dígito, CPF por CPF. A gente sabe, o cadastro do E-Social é puxado, gente. Então, o que a gente consegue colocar de um jeito que seja escalável? É nesse momento que você vai conseguir virar a chave. Vamos botar processos repetitivos, robôs, automatização. Não precisamos colocar o tempo inteiro pessoas nesse momento, porque o hipercrescimento não vai dar conta, o acelerado até dê. Mas aí é onde que é a pegada, você tem que sempre pensar num processo escalável. Aí quando a gente entra em recrutamento e seleção, é a dor do mercado, principalmente de startup ou que estão focadas em desenvolvimento e tecnologia, que a gente fala, né? Vamos lá, desenvolvedor, back-end, front-end, quando você fala mobile já era, e aí quando você pensa na área de produto, PMPO está super escasso. E aí a cereja do bolo é que o recrutador, tech recruiter, é mais difícil ainda, né? Considerando todo esse processo. Então o que você faz com esse momento, tá? A área de recrutamento e seleção tem algumas oportunidades, ela vai ter que crescer conforme o negócio. Então não dá para sempre terceirizar com o Headhunter. Headhunter vai ser sim fundamental no momento de hipercrescimento para você não esticar teu time ao ponto que depois que tem uma redução você tenha que realizar um desligamento dentro da operação que não tem necessidade, mas sim te dar a flexibilidade da falta de planejamento. Uma empresa que está nesse processo de hipercrescimento, ela está focado numa receita, num processo de crescimento de mercado, numa expansão de um produto específico com esse como objetivo final. Então, o que for necessário para alcançar, eles vão fazer. E às vezes não é planejável tudo. Então, nessa hora, você ter essa flexibilidade de crescimento do time é saudável, sim. Mas, será que vocês não conseguem fazer um programa de formação dentro de casa? Formação tem horas que você vai ter que comprar conhecimento de fato de mercado, mas você também vai pensar no público interno, porque nem sempre só trazer de fora você vai conseguir ter uma cultura saudável nesse momento, né? Porque aí parece, só quem vem de fora que é reconhecido. Então, a gente também tem que formar dentro de casa, porque senão a gente vai ter o problema que, em curto espaço de tempo, você não vai ter realmente um carreirismo dentro da estrutura. Então, vamos pensar em programa de formação. Vamos pensar em programa de indicação, porque quem está lá dentro gosta. Então, será que eles não conseguem indicar? Será que recrutamento interno para algumas posições a gente não consegue também trabalhar? Tem gente que a gente nem sabe, que tem currículos excepcionais, que como eles estavam desde o começo, né, da estrutura, às vezes eles nunca exploraram algum potencial que está lá escondido e a gente tem uma oportunidade. Então, esse é um outro cenário. Programa de contratação massiva. Então, que frentes que você conseguiria estruturar? Seria ideal, né, gente? A gente só bota na base pessoas, né? Só que a gente sabe que as pessoas têm que vir prontas em muitos momentos. Então, vamos conseguir trabalhar e criar essa máquina de produção. Então, são formas que a gente vai trabalhar e, obviamente, a gente não tem só uma fonte, que é o LinkedIn, a gente vai ter que realmente explorar todas as opções de mercado que a gente tem em relação a ferramentas e processos. Mas aqui, gente, não esqueça, a gente tem que ter uma plataforma. Já era aquele Excel que a gente controlava, os candidatos na planilhinha, a gente vai perder gestão, vai impactar a marca empregadora, você tem que ter um sistema de ATS de fato nesse momento, tá? Treinamento e desenvolvimento, onboarding e desenvolvimento de carreiras internas. O que significa isso, tá, gente? Você bota um mar de pessoas para dentro, que está numa empresa de alto crescimento, que está um caos a empresa no final das contas. Ninguém sabe parar para poder conseguir ajudar o coleguinha. A pessoa vai entrar no meio do furacão, ela precisa receber um onboarding mínimo decente. Mesmo que seja para falar aquele kit de primeiro socorro de sobrevivência. A empresa está um caos e vamos melhorar, mas aqui é o processo e é isso que eu sei e eu não sei o resto.
resto, mas você precisa conseguir declarar esse momento, tá? Então as pessoas precisam entrar e realmente saberem para onde procurar as pessoas. E o onboarding é mais desafiador agora, porque a gente tem o híbrido, tem o remoto, tem o presencial, então como equalizar isso, né? Como você faz a jornada escalável? Não dá para no remoto a gente ficar o dia inteiro com aquela pessoa. Então vamos espalhar essa jornada, vamos fazer ciclos de touch base, vamos botar um buddy ali junto com a pessoa, para não ficar sozinha. Mas esse é um cuidado que a gente tem, porque vai entrar um exército de pessoas para dentro de casa. Então, para não ter esse distanciamento das pessoas ficarem remotas, como que você consegue fazer encontros da empresa para conseguir falar o que está acontecendo pelo menos uma vez por mês? Não estou nem querendo abusar aqui semanal, mas assim, uma vez no mês dar um status do que está acontecendo é essencial para as pessoas se localizarem. E, obviamente, a gente também tem que pensar, que nem eu tinha comentado do carreirismo, o que a gente vai poder desenvolver lá dentro. Por quê? Dependendo da área da empresa, ela pode ser muito regulada. Então, você vai ter que fazer e garantir essa questão de compliance em muitos processos. As pessoas vão ter que ter formações únicas, que não vão estar disponíveis tão fáceis ou acessíveis financeiramente falando, né? Não vamos, às vezes, conseguir pagar em dólar ou em euro esses recursos, porque nossa receita é em real. Então, a gente também tem que tomar cuidado como que você consegue deixar essa história realmente mais financeiramente saudável. A parte de Data Analytics, tá? Vocês precisam ter dados, tá, gente? O que acontece nesse momento? RH todo mundo dá palpite, né? Ninguém chega na área de desenvolvimento e fala, esse código tá estranho. Mas para RH todo mundo tem uma opinião. Então, como que você consegue quebrar esse processo? Como que você consegue, de fato, desconstruir esses achismos? Essas super ideias que os executivos às vezes nos trazem e a gente sabe que talvez não vai funcionar. Com fatos e dados, tá? Fica muito mais fácil para a gente sustentar. Se você mostra como que está crescendo a tua folha em relação à receita, se você se conecta em relação ao perigo do turnover por conta da má gestão, porque você não conseguiu fazer um treinamento de liderança, você começa a conseguir sustentar realmente o teu custo de turnover para fazer sentido você ter um orçamento de treinamento, de engajamento, deles pararem o dia deles para fazer realmente uma roda de conversa por conta de um NPS baixo. Então, se vocês conseguem tangibilizar o resultado de vocês, faz toda a diferença. E não é simples, porque é muito qualitativo muita coisa, né? Então, como conseguir trazer essa visibilidade? Vamos fazer dashboards, vamos botar meta para esse pessoal. Não tem meta empresa? Vamos botar meta também de pessoas. Então, a gente consegue, a gente acabou de ver várias palestras sobre meta de diversidade, de engajamento. Como que a gente consegue ponderar? Com pesquisas, com plataformas, com dashboards. Então, pensem sempre, dados e fatos vai fazer toda a diferença para a argumentação. E isso realmente consegue com que a gente sustente e defenda 400 mil budgets que a gente às vezes acaba perdendo no momento de prioridades internas, tá? Outro ponto, remuneração e benefício. Filosofia da remuneração está alinhada com o negócio? A gente fala, poxa, a empresa talvez ainda não tem todo o dinheiro do mundo para concorrer com grandes empresas. Mas aí, você bota uma stock option, que não é uma exposição tão grande, pode ser uma opção. Você bota um benefício flexível, pode ser uma opção. Você pode, qualidade de vida, pode ser uma opção. Mas qual que é a filosofia que você quer se posicionar? Poxa, empresa de tecnologia, será que a gente deveria, posicionamento da faixa desse grupo de tecnologia deveria ser o mesmo na área de operações? Talvez não. Então, você tem que garantir que a tua filosofia de remuneração está condizente com o teu momento de empresa. Se a empresa cresce, os funcionários também têm que crescer, gente. Não dá para a gente simplesmente ficar celebrando números de performance, de receita, e a gente também não dividir o pedaço da pizza, tá? Então, aqui é um ponto que a gente precisa, sim, reforçar. E por isso que aqueles indicadores que eu comentei agora há pouco, né? Tá crescendo a receita? Amiguinho, tá crescendo o lucro? A gente também precisa ter uma verba de crescimento de promoções e mérito. Então, comecem a se acompanhar. Tem diversas consultorias que conseguem colocar a referência da empresa, do segmento, do setor. A gente sabe que empresas tradicionais é 4% da folha anual, a gente sabe que empresa de tecnologia acaba sendo uns 8%. Mas como você consegue? Tangibilizando e deixando acessível. Porque aí sim você consegue realmente conversar com o executivo de uma forma que eles consigam escutar, tá? People Partner, nesse momento, gente, eles são realmente o nosso escudo contra toda a operação, né? Eles são as pessoas que fazem com que a mágica aconteça dos nossos projetos do Centro de Expertise. Então, eles são a linha de frente do RH.
ter um people partner no meio desse caminho ajuda horrores. Por quê? Ele vai estar próximo do gestor. Essa proximidade vai fazer a gente conseguir entender o caos que está acontecendo nas áreas. Eles dão aqueles insights essenciais para a gente conseguir saber se aquela área vai entrar num status quo de turnover altíssimo ou não. Eles podem conseguir fazer a entrevista de desligamento tanto que a gente precisa, ser justo e colaborar com a questão de meritocracia, porque eles estão mais próximo da área, tá? Então, o People Partner ajuda muito nesse processo e também é um coach natural para o líder, que muitas vezes nessas empresas são pessoas que, cá entre nós, primeira vez como liderança, primeira vez que estão trabalhando nesse processo, vai ser essencial ter um parceiro para colaborar e para trocar e ser isento. Relações trabalhistas, então treinamentos obrigatórios, canais de denúncia, tá um caos a empresa, sempre é bom garantir o mínimo necessário de toda a compliance, então isso é importante. Operações de RH, plataforma para sustentar tudo isso, não a estrutura quebra. Então, HCM, autosserviço, ATS, todas as plataformas que vocês puderem automatizar para as pessoas se autoatenderem, vai fazer toda a diferença para vocês. A parte de realmente diversidade, inclusão, não é mais uma opção, a gente não tem. Então, educação corporativa dentro de casa, você conseguir fazer programa de formação para incluir esse público vai fazer toda a diferença. E a marca empregadora, né? Como que você garante o engajamento desses funcionários? Pesquisa de clima, pesquisa de 90 dias, para você pegar os erros ali da entrada de onboarding caótico, como que você pode melhorar, NPS. Então, são dicas ali que vão fazer sentido para essa estruturação de um RH. Então, a gente falou aqui sobre como estruturar e agora para garantir essas áreas sólidas nesse momento de caos, tá? Então, basicamente, gente, no final, a gente precisa lembrar, o ciclo de cultura, né, é a jornada da pessoa. Então, através dos rituais que a gente tem, através da forma com que a gente atua, através dos processos que a gente tem, a gente consegue garantir com que essas pessoas, de fato, vão ter todo o apoio e o suporte nesse ciclo intenso que a gente vive quando a gente está nesse momento de estruturação, tá? Então aqui é um lembrete amigável, mas que obviamente que vocês que são de RH estão mais que acostumados a lembrar que a cultura ela está desde a primeira abordagem do recrutamento até o final, a gente tratar ela realmente com respeito nesse momento, tá? Então era isso, pessoal, a dica que eu queria dar. Eu queria agradecer o espaço de vocês e o tempo. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Thank you.